Esse vídeo aqui de hoje eu vou contar um pouco da minha jornada com as terapias, quais foram as terapias que eu fiz, quais foram as sessões de desenvolvimento, sessões de autoconhecimento, de terapias alternativas, terapias holísticas, terapias espirituais, porque eu quero compartilhar um pouco dessa jornada para inspirar você, quem sabe também trilhar o seu caminho, Lembrando que esse caminho que eu trilhei, ele é individual, Talvez você vai, talvez não, com certeza você vai trilhar, um caminho diferente, Porque cada um é cada um, mas o meu intuito aqui é mesmo só inspirar e contar um pouquinho, de cada tipo de terapia, como que me ajudou, porque quem sabe possa também ser útil para você, fazer sentido para você, no seu desenvolvimento, no seu crescimento. A minha jornada com as terapias começou por volta aí do ano de 2012, 2013, que foi quando eu fui na psicóloga a primeira vez. E na verdade eu fui na psicóloga porque eu ia acompanhar minha filha, então tinha o acompanhamento da minha filha e eu tinha que ir também, Então, mas eu comecei ali um trabalho muito embrionário, de autoconhecimento. Ela me questionava algumas coisas e aquilo às vezes nem fazia muito sentido para mim, porque a gente não está preparado, Então a gente só recebe aquilo no limite onde a gente está preparado, Então lá atrás, naquele momento, eu estava pouquíssimo preparada. E aí, em 2014, eu fiz um processo de coaching. Foi o primeiro processo de coaching que eu fiz. Eu não estava feliz no meu trabalho e eu ouvi falar que existia esse processo e que poderia me ajudar. E eu, assim, louca ali para resolver aquela situação que estava me incomodando. Fui atrás, ainda não era tão comum ter coaches, principalmente aqui na minha região. Consegui uma pessoa que fazia online. E aí eu realmente comecei a mergulhar em mim. Descobri uma nova Selma. Tive mudanças muito profundas no meu modo de comunicação, principalmente porque eu era uma pessoa extremamente tímida, pela história minha. Eu sou, nasci na roça, zona rural, então eu era muito tímida. E nesse processo as pessoas ao meu redor já viram uma grande mudança em mim, grande mesmo. Quem me conhece, nesse antes, sabe como eu me transformei. Foi então nessa época que eu comecei a aparecer nas redes sociais, era um antigo Facebook, comecei a publicar alguns vídeos, textos, enfim, e as pessoas realmente notaram em mim essa transformação e começaram a me perguntar o que é que eu tinha feito, para me transformar assim desse jeito, tipo, de uma pessoa extremamente tímida que não aparecia em lugar nenhum, para uma pessoa que estava fazendo vídeos na internet. Então eu comecei a ver, que o coaching era muito transformador, e inclusive fiz também a minha formação, me tornei coach. Fiz essa transição de carreira, saí da empresa onde eu estava e fui trabalhar como coach, fui empreender em outros negócios também. Então aí nesse ponto eu já tive um grande avanço. E depois disso eu fiz muitos outros processos de coaching. Eu acho que ao todo eu devo ter feito uns 5 processos. Porque o coach ele é bom para metas. Quando você tem um objetivo, você não está conseguindo, sozinha. Então o profissional de coach ele vai ali te estimular, ele vai entender tudo que está acontecendo ali por detrás dessa meta, desse teu objetivo. Então eu fiz aí, eu acho que uns 5 processos de coaching, para assuntos específicos nesse meio tempo. Ele é para você entrar em ação, para você conseguir estruturar o passo a passo do que você tem que fazer, e conseguir concretizar, aquilo que você quer, aquela meta naquele intervalo de tempo. E depois do coaching, então, eu fiz também um processo, de constelação familiar. Na verdade, não foi um processo, fiz uma sessão de constelação familiar. A constelação familiar ela pode ser feita online ou presencial, e existe a constelação familiar, a constelação sistêmica, constelação empresarial, onde você pode constelar a organização sua. E na constelação você vê o movimento das pessoas, é como se você estivesse assim de cima ali do telhado, olhando a movimentação daquelas pessoas envolvidas. Então, como eu fiz, familiar, tinha todas as pessoas do meu núcleo familiar, para eu olhar de fora, para essa dinâmica da família, e entender a minha posição, entender a posição, dos outros componentes ali e curar algumas coisas. Então, na constelação, eu curei, por exemplo, a minha questão com meu pai. Eu via muito meu pai como uma pessoa muito autoritária, o meu pai como às vezes o mais bravo, digamos assim, e a minha mãe como muito coitadinha. Então eu pude compreender ali por um outro ângulo, dessa situação, e foi muito útil também no meu autoconhecimento, foi muito útil na minha evolução, na forma como eu
né, lido, enxergo, trato, né, os meus pais. Então a constelação familiar foi também excelente para mim nesse sentido. Foi mais um passo, né, nessa busca por me conhecer e por me tornar um pouquinho melhor. E outra terapia, né, que eu fiz, outra sessão, foi a barra de Axis. Barra de Axis, ela tem que ser feita presencial, tá? Então você precisa procurar na sua cidade alguém que faça. E ela é assim, você entra num estado também de relaxamento, né, um estado meditativo, e com toques na cabeça, né, a terapeuta ela vai acessando as ondas cerebrais, né. E quando eu fui, né, procurei essa terapeuta, eu nem procurei muito saber o que era terapia, porque assim, olha, se a pessoa fala pra mim que a terapeuta faz um bom trabalho, enfim, eu tô lá, porque eu amo as terapias, eu amo, né, conhecer coisas novas, e eu amo conhecer sobre mim, então eu vou mesmo, vou lá nas terapias mesmo. E aí quando ela terminou a sessão comigo, eu falei, puxa vida, eu senti uma dor na minha cabeça, como se estivesse entrando uma faca na minha cabeça. E realmente eu senti essa dor, mas eu nem sabia o que era. E foi aí que ela me falou, olha, porque a barra de Axis é isso, né, com o toque dos dedos, né, ela vai movimentando, enfim, mexendo essas barras, né, assim, é impressionante, é incrível, se você for pensar que o toque dos dedos, ele mexe assim, né, com a nossa mente, com o nosso cérebro, a ponto assim de doer, né, assim, eu fiquei maravilhada com essa técnica. E nessa oportunidade, né, eu tratei uma questão com o pai da minha filha, né, eu sou mãe solteira, então eu tinha, né, carregava aí algumas emoções, feridas, né, a respeito, né, do pai dela. E barra de Axis, ele é uma técnica para limpeza profunda, né, dessas emoções. Então eu pude limpar muitas memórias, muitas mágoas, né, muitas coisas aí que tinha guardado a respeito do pai da minha filha. Então, mais um passinho aí que eu dei em busca de limpar as coisas que não me servem mais. E aí também eu fiz sessões de Theta Healing, né? Theta Healing é uma metodologia que eu estou estudando, né, que eu já estou aplicando, mas eu fiz sessões lá atrás, várias sessões lá atrás, para limpeza de crenças. Theta Healing, você consegue acessar uma frequência baixa do seu cérebro, onde ele fica mais propenso a aceitar novos comandos. Então eu fiz muita limpeza de crença nos processos lá nas sessões de Theta Healing. E uma coisa que foi mais marcante foi a limpeza das minhas crenças a respeito do meu grau de inferioridade, né? Eu sempre, desde que eu me lembro, né, de criança, eu tenho o sentimento de inferioridade, porque eu nasci na zona rural, porque eu estudei numa escola rural, depois quando eu fui para a cidade, tinha toda aquela questão, né, com as amigas que já eram da cidade. Então, entre essas e outras coisas, né, eu sempre tive esse sentimento de inferioridade. Então, nessas sessões de Theta Healing, eu pude limpar muitas crenças a respeito, né, de quem eu sou, de que eu sou, né, igual a todos, que eu não sou nem superior nem inferior a ninguém. Então, eu limpei muitas crenças nessas sessões. Também fiz sessões de auriculoterapia. A auriculoterapia é assim, olha, são alguns pontos da orelha que tem ligação com outras partes do corpo. Então, por exemplo, tem um ponto na orelha que tem comunicação com o seu estômago, tem comunicação com os seus rins, que tem comunicação com com a sua laringe, enfim. Então, nessa sessão especificamente, eu tratei a compulsão alimentar. Então, tem um ponto na nossa orelha onde, né, que a terapeuta ela vai apertar e vai colocar ali uma bolinha bem apertada que liga, né, que faz uma ligação lá com o sistema que causa essa compulsão alimentar. Então eu notei que melhorou muito a minha compulsão alimentar, né? Na verdade, nos últimos tempos eu mudei bastante o meu conceito de alimentação, pude mudar muita coisa, né? Se você não sabe, talvez eu sou diabética e comia muito doce, então eu tive uma grande evolução. Ainda tenho muito a melhorar, mas eu posso considerar que eu já tive uma grande evolução na minha alimentação depois de todos esses tratamentos, né? Porque nós somos um ser sistêmico. É um conjunto de coisas. Então, quando eu trato uma coisa, quando eu limpo uma memória, na verdade eu estou tratando várias outras coisas que às vezes eu nem tomo consciência, né? Então, todo esse conjunto de terapias e tratamentos, né, vai causando grandes transformações no nosso ser, né, como um todo. Então, não é especificamente só nenhuma coisa ali que a gente tem consciência. Tem muita coisa sendo transformada no nosso ser que às vezes a gente nem percebe. Então, a auriculoterapia é presencial, né, obviamente, né, porque ela é meio parente ali, sei lá, da acupuntura. Então, né, é necessário, né, fazer os toques na orelha, colocar ali as bolinhas, né,
que ela coloca e você fica uma semana ali com as bolinhas. E depois eu fiz também, olha, eu tô até com uma cola aqui, porque de tanta coisa que eu fiz. E depois eu fiz radiestesia. A radiestesia, ela trabalha assim com um pêndulo e tem também uma mesa, onde ela faz algumas perguntas, né, específicas, e é como se aquele pêndulo respondesse. Então ela pergunta se você tem alguma questão emocional, uma questão física, uma questão, né, uma doença física, uma questão espiritual. E aquele pêndulo, ele vai trazendo essas respostas. E também fiz a harmonização dos chakras, né, com pêndulo. Fiz reiki. Nossa, você sai da sessão assim super leve quando você faz uma sessão de harmonização, uma sessão de reiki, né? Eu sou reikiana também, fiz já o curso de reiki. Mas muitos desses cursos, né, eu faço para aprender e muitas vezes para aplicar em mim mesmo. Então eu aplico muito em mim. O Theta Healing mesmo, quando eu comecei a estudar, eu tenho aplicado em mim todos os dias. Né, eu finjo que eu sou minha terapeuta, então eu fico ali conversando assim comigo mesma. E então é muito efetivo para minha vida, viu, fazer essas auto-aplicações atualmente. Depois também eu fiz mapas. Fiz um mapa numerológico e um mapa astrológico, né? São coisas distintas. O numerológico, você fornece a sua data de nascimento e o seu nome completo. E ali ela faz ali uma composição desses números, né? Cada letra do seu nome tem um valor. Aí minha vizinha tá com um cachorrinho aqui. E então esse mapa numerológico, ele aponta muito a respeito, né, de quem você é, a respeito do caminho que você, né, pode seguir, a respeito do seu propósito de vida. É impressionante como tudo, simplesmente tudo o que a terapeuta me falou casou comigo. Simplesmente tudo, gente. Assim, eu fico chocada. E eu tenho esse áudio, né? Porque os mapas, geralmente, eles gravam em áudio e depois você pode ouvir. E faz aproximadamente 1 ano, mais ou menos, que eu fiz os dois e eu tenho os áudios. E recentemente eu ouvi de novo, né? Pra ouvir de uma nova perspectiva, né? Porque é uma nova Selma, né? A cada dia. Então eu ouvindo de novo, né, me trouxe novos insights, né, a respeito daquilo. E o mapa astrológico, né, todo mundo sabe, né, que é da astrologia. E olha, eu descobri assim que esse signo que a gente fala, que a gente tem, né, tipo eu sou de Capricórnio. Nossa, ele é assim 1% só de tudo o que a astrologia pode nos fornecer de dados, de informações. Sabe, cada elemento do nosso mapa diz sobre o nosso propósito, sobre o nosso futuro, sobre o nosso passado, dos pontos que a gente tem que melhorar. Assim, é impressionante. Eu fiquei apaixonada, eu amei. E dentro da astrologia tem vários mapas, né? Eu fiz o mapa natal, mas tem o mapa kármico, tem o mapa anual, né? Que você faz para ver o seu ano. Enfim, é um infinito de possibilidades. Mas o que eu observei no mapa astrológico e no numerológico é que eles fornecem informações a nosso respeito. E aí depois essas outras terapias, elas vêm para ajustar essas coisas. Então, por exemplo, o meu mapa numerológico e astrológico apontou, né, 2 questões minhas muito fortes que eu tenho, que é com o meu lado muito racional. Então, desde um tempo atrás, já tinham me dito em outras sessões que eu tinha que desenvolver o meu lado emocional, porque eu sou totalmente razão, só racional. E lá atrás isso nem fez sentido pra mim, tipo, né, passou. Mas isso me foi falado várias outras vezes, por várias outras terapias. Isso aparecia de novo. Você tem que desenvolver o seu lado emocional. E, né, eu não dava importância pra isso. E só assim, atualmente, acho que nesse ano agora, 2020, é que isso realmente... É que eu compreendi realmente o que é isso, o que era essa transformação, né, que eu deveria fazer. Então os mapas, eles trazem informações, mas a gente tem que buscar às vezes nas outras terapias para você tratar. Então essas outras terapias me ajudaram a tratar as questões que eu identifiquei nos meus mapas. Mas então tudo se complementa, porque você faz um mapa, por exemplo, ali aponta várias questões sobre você, né, você se conhece mais. E aí você vai buscar, então, formas de você tratar essas questões, de você melhorar isso, né? Isso é muito importante. E esse ano agora eu tô fazendo um outro tratamento. É um tratamento mais voltado pro espiritual, né? A terapia chama humanoterapeuta. Ela pode também ser feita de forma online, mas eu tô fazendo presencial. E ele é um tratamento de limpeza profunda mesmo, em todos os níveis nossos, nos níveis físico, emocional, espiritual.
E assim, eu tô tendo assim grandes transformações nessa terapia, assim, que é inexplicável. Essa terapia é de limpeza de formas de pensamento, de coisas assim que a gente iniciou na nossa vida e que a gente não prosseguiu, que isso vai criando assim, como se fossem criaturas, digamos assim, né? Vai criando formas de pensamento, que isso começa a dominar na nossa vida e que isso gera algumas frequências, então gera medos, né? Traumas, e a gente tem que limpar todo o nosso campo, né? Todo o nosso campo energético, nosso campo áurico, né? A gente tem que limpar de todas essas formas de pensamento, dessas criaturas, para que a vida flua melhor. Então esse sim tem sido um tratamento fantástico na minha vida, viu? Nossa, eu tô fazendo ele atualmente, nesse momento. Eu tô finalizando ele e eu tô sentindo assim muitas transformações, e floresceu muito nesse tratamento essa questão do sentir. Então foi nesse tratamento que eu compreendi o que é esse sentir, o que é que eu devo sentir. Então tudo aquilo que foi me falado lá atrás, que talvez eu não estava pronta ainda para vivenciar, aí eu tô vivenciando agora. E isso vem muito de encontro também com o Theta Healing, né, que eu tô estudando. Porque o Theta Healing, ele é sentir. E quando eu entro numa sessão, né, de Theta Healing para atender alguém, eu deixo completamente meu racional de lado e eu só preciso sentir a vibração daquela pessoa, sentir o que vem para mim, confiar na minha intuição. Porque antigamente eu pensava que aqueles sentidos psíquicos de clarividência, clareaudiência, era só quem nascia com aquilo, né? Ou você nasceu vidente, clarividente, ou não, né? Então eu achava que era isso. Mas o que eu tenho aprendido é que todos nós, eu, você, nós somos, né, clarividentes, clareaudientes, nós temos todos sentidos psíquicos. Alguns já vêm assim com esses sentidos mais aflorados e outros não, outros precisam ser trabalhados, né? Mas todos temos. Então quando as terapeutas me falavam, né, você precisa trabalhar o seu sentir, Selma, era disso que elas estavam falando, né? Desse desenvolvimento, né? Desse, digamos assim, desse dom talvez que eu tenho, mas que estava ali guardado, né? Que por alguma razão ele veio ali oculto e que eu tive que passar todos esses anos, 36 anos, né, para desenvolver esses meus sentidos. E nessa terapia, por exemplo, que eu tô fazendo, a terapeuta já me chamou algumas vezes, né, para auxiliar. Então é como eu sinto como se eu estivesse sendo treinada, né, eu auxiliando ela ali nas outras, né, em outras sessões de outras pessoas, né. Eu considero para mim isso um treinamento que eu tô tendo para desenvolver mesmo esse meu lado psíquico, né, para desenvolver o meu sentir, para que eu possa, através, né, da confiança na minha intuição, ajudar as outras pessoas. E às vezes na sessão, né, de Theta, às vezes, né, eu tô fazendo ali uma leitura intuitiva, uma leitura do anjo da guarda, e às vezes me vem na mente, será que eu tô vendo a coisa certa, né? Será que eu posso confiar no meu sentir? E quando eu falo pra pessoa, né, aquilo que eu tô sentindo, que eu tô vendo, e ela fala todas as vezes que aquilo faz sentido pra ela, que aquilo, né, é uma resposta, aí eu fico assim maravilhada, né? Isso me confirma ainda mais, né, que realmente, né, eu tô no caminho de desenvolver a minha intuição, os meus sentidos psíquicos, né, e toda essa minha jornada aí, né, de 36 anos, porque desde que eu nasci, né, eu tô nessa jornada aí de aprimoramento, né, tá me trazendo hoje para onde eu estou, e eu tô muito feliz hoje com tudo que tá acontecendo comigo, muito, extremamente feliz. E, bom, essa foi minha jornada, então, um pouquinho aí, né, do que aconteceu comigo, e espero que possa inspirar você, de repente, a buscar também algum tipo de trabalho, terapia, que possa auxiliar você no seu autoconhecimento, para você buscar se compreender melhor, para você buscar melhorar aquilo que, né, aqueles desafios que você trouxe, né, para essa vida. Porque é assim, aos pouquinhos que a gente vai evoluindo e com a ajuda de outras pessoas. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas, todos os terapeutas, enfim, pessoas que fizeram parte já, né, da minha jornada, que me ajudaram. Porque com a ajuda de alguém, né, de fora, que olha com outro olhar, você, assim, você avança muito, muito mais rápido do que você ficar sozinho tentando aí se descobrir, tentando melhorar, né, a sua vida. Então, conte com a ajuda de alguém, sabe? Tenha as pessoas certas, né, para te ajudar nos momentos certos. Muita gratidão, então, por você ter me ouvido até aqui. Espero aí que você brilhe na sua jornada. Um beijo.